Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para contribuir na dissertação de mestrado do aluno Frederico do Nascimento Rodrigues. A natureza do trabalho é uma dissertação de mestrado que tem como título Turismo e Meio Ambiente, da inserção dos resorts à insustentável gestão ambiental no Porto das Dunas, município de Aquiraz, Ceará, sob a orientação do professor Estógio Vanderlei Correia Dantas. Eu sou Larissa, sou professora doutora do curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o campus de Pau dos Ferros, e muito me honra esse convite por estar aqui com vocês nesse momento, mesmo que de modo remoto, mas poder contribuir de alguma forma. Então eu agradeço imensamente pelo convite, professor Estógio, professor e Frederico. Não sei se é professor, né? Não sei se é seu plano de estar nos seus planos, mas agradeço o convite, Frederico, e eu entendo que as bancas, elas são momentos de aprendizagem, certo? E, na verdade, eu entendo que as bancas são aulas particulares, né? Esse grupo que está aí nos assistindo nesse momento, na verdade, tem um momento de aprendizado muito grande, tanto pela sua explanação como pela contribuição que os professores da banca têm a oferecer nesse momento, né? Então, eu entendo sempre as bancas como um momento de aprendizagem, e as sugestões, Frederico, que eu lhe remeto são no sentido de algumas pequenas correções, certo? Mas também sugestões e reflexões que foram ensejadas no momento da leitura do seu trabalho, certo? Pois eu entendo que o seu trabalho ele não contém, né, problemas estruturais, eu entendo que ele contém todos os elementos necessários para uma ampla defesa de dissertação, né? Alguns ajustes são necessários, eu sugiro a você uma revisão de português mais detalhada, isso é normal, porque na pressa da gente entregar o produto, às vezes a gente não tem tempo para fazer uma revisão mais detalhada, né? Como também eu sugestiono algumas considerações, principalmente na parte que eu posso contribuir mais, que diz respeito a políticas públicas de turismo, né? Então eu pontuo para você algumas sugestões de correções que você vai vê-las, né, tanto no vídeo como também no parecer escrito que eu entregarei ao seu orientador, professor Estógio. Começando a partir daí, Frederico, as observações gerais do seu trabalho, eu percebo que no início da sua escrita você mostra, talvez você não tenha percebido isso no seu trabalho, mas você busca sobremaneira justificar a interlocução entre o turismo e o meio ambiente, né? Quando na verdade, e você sabe muito bem disso, essa relação ela é básica, né, inerente à atividade turística, e na maioria, né, das suas práticas, como você disse, tá lá em um momento do seu trabalho, você disse lá na frente, né, e vários são os trabalhos que vão nessa perspectiva de estudo, essa relação entre turismo, o que tem a ver turismo e meio ambiente, o que faz com que o seu trabalho hoje seja tão importante, né, seja de grande relevância, justamente por contribuir para um tema tão importante para a gente e para uma área não estudada na perspectiva dos resorts e seu impacto, né, o impacto ambiental e o cuidado, o manejo, as novas práticas de manejo de resíduos sólidos, enfim, de esgoto que eles estão tendo como é o objetivo do seu trabalho. Sugiro também, nessas observações gerais, Frederico, que você reveja um pouco a palavra cristalizado. Você a repete muitas vezes no seu trabalho e em alguns momentos em contextos bastante diferenciados. Talvez fosse necessário uma revisão disso, mas uma revisão desse termo, certo? No decorrer do seu trabalho. Bom, passadas as observações gerais, ou seja, seu trabalho não tem problema estrutural nenhum, ou seja, né, o que eu chamo de problema estrutural? Aquilo que o seu objetivo não condiz com o seu estudo, o que não é o caso, né? Então, no mais, as considerações daqui para frente, a partir do resumo, vão
dizem respeito apenas a algumas observações por mim realizadas, ok? No sentido apenas de melhorar. Seu resumo, ele contém todos os elementos para uma apresentação clara do seu trabalho, como objetivo, procedimentos metodológicos e discussão dos resultados. Então, frio pra caramba nessa sala que eu tô aqui, eu tô me tremendo, mas enfim, vamos lá. Seu resumo tá ok, certo? Eu gosto de detalhar nessa parte, porque o resumo e a nossa introdução dão a cara para a nossa pesquisa. Então, por isso que eles têm que se ter todo cuidado com eles, senão seu resumo está ok. Seu sumário, ele mostra um encadeamento lógico da pesquisa que para você resolver, para você buscar responder os objetivos, o objetivo geral da sua pesquisa. Então, pela leitura do sumário, a gente consegue ver se a pessoa, a partir do encadeamento lógico dos itens, né, que ela vai compondo a estrutura do seu trabalho, a gente consegue perceber se o aluno ele deu conta, né, de responder com esse passo a passo. Obviamente que a escrita, né, vai ratificar isso, mas o sumário já ajuda muito a gente a entender essa lógica do seu pensamento para atingir o seu objetivo, ok? Bom, na introdução, eu sugiro a você, eu sugiro retirar ou reelaborar os 3 primeiros parágrafos, porque eles estão com um cunho muito personalístico, muito pessoal, para um momento do trabalho que já se sugere objetividade, né? Então, esse cunho pessoal do escrito na primeira pessoa, né, que você se apresenta como primeira pessoa na escrita, que aparece nesses 3 primeiros parágrafos da introdução, eu sugiro que você dê uma remodelada, porque a introdução já sugere para a gente muita objetividade e uma escrita mais, digamos que, imparcial, né? O exemplo do que eu estou querendo dizer com isso também, na página 18. Abre aspas. Para aqueles que, porventura, coloquem-se críticos ao trabalho, ora apresentado, deixa-se claro que em muitos momentos sentiu-se como se estivesse remando contra a correnteza, mas se sentiu conforto em continuar a se trabalhar com a temática. Aí eu faço uma observação também, Frederico, que a crítica acadêmica é algo basilar, né? Então, nós sempre vamos ter críticos às nossas pesquisas. Então, elas devem estar presentes para a melhoria, né? O melhoramento das nossas pesquisas. Então, da forma como você escreveu, entende-se que você está se preocupando muito com as críticas e não é no sentido de se preocupar com elas, mas sim abraçá-las, né, e tentar entendê-las como melhorias da sua pesquisa, certo? É só a forma. Eu sei que você não quis passar a mensagem que deu a entender na sua escrita, mas foi isso que a sua escrita passou, ok? Bom, um outro item da sua introdução, você disse que a Quirais compõe a região metropolitana de Fortaleza desde a sua cristalização, em 1973. Aí eu pergunto, Frederico, cristalização ou institucionalização, em 1973? Eu estou pegando no pé com esse termo, Frederico, porque cristalização geralmente remete a gente a algo que se cristalizou, consequentemente não se modificou, tá entendendo? Algo que está cristalizado é algo que está inerte, né? Então eu entendo que não é o caso da região metropolitana de Fortaleza, tanto pelas suas dinâmicas internas, como também pela sua própria constituição, né, institucionalizada. Eu tenho certeza que desde 73 para cá agregaram-se novos municípios, né? Então eu entendo que é essa questão do termo. Esse termo se utilizou em alguns momentos de um modo em que passa uma impressão errada daquilo que você, de fato, está querendo nos mostrar, certo? Na página 19, aí você vem dizer para a gente que os visitantes desses resorts, eles são exigentes, né? Aí eu vou perguntar, o que é um visitante exigente?
né? O que é que significa esse termo? Ele remete a gente a várias coisas. Então, acho que tipificar esse perfil, né, desse visitante exigente. Esse visitante exigente é exigir algo, é porque significa que ele é de uma classe socioeconômica mais abastada. Então, né, para deixar de modo um pouquinho mais claro a sua escrita, ok? De novo, eu volto com a cristalização. Na página 20, o termo cristalização dos resorts dá a mesma impressão, né, de algo parado no tempo. Que os resorts lá se instalaram e não se modificaram mais na praia, né? Ou seja, criando novas dinâmicas. Eu acho que não é assim também, né? Que os resorts, eles estão lá modificando e criando tendências territoriais, na verdade, valorando espaços. E eu acredito que isso não vem ao caso, não casa com a cristalização dos resorts, certo? E ainda na mesma página 20, na introdução, você diz assim: entender o processo de valorização litorâneo cearense. Aí o que você quer dizer é entender o processo de valorização do espaço litorâneo cearense, né? É só uma questão de forma para a gente entender melhor aquilo que você nos diz. Uma coisa que eu senti muita falta, Frederico, na sua introdução, que eu acho que você vai rever, necessita rever, é um melhor detalhamento dos seus procedimentos metodológicos, certo? Você apenas aponta o que você dá uma pista daquilo que você fez, mas na introdução, quando a gente não tem um capítulo específico sobre materiais e métodos, que eu acho que não é necessário, porque a introdução ela capta essa mensagem para a gente, né? Então na introdução ela tem que, de uma dissertação ainda mais, né, de uma tese de doutorado, a introdução ela tem que mostrar bem criteriosamente mesmo esse procedimento metodológico, né? Então você diz que alguns dados primários e secundários foram pesquisados, né? Que órgãos públicos foram visitados, que pessoas foram entrevistadas, que teve acesso a um banco de dados secundários. Então eu pergunto a você: quais foram os dados primários e secundários pesquisados? Aonde você foi? Qual foi o banco de dados que você teve acesso para esses dados secundários? Quais foram os órgãos públicos que você pesquisou e por que você foi neles, né? Qual é o perfil da pessoa que foi entrevistada? E por que essa pessoa foi entrevistada? Visitas técnicas que você realizou, aonde elas foram e por quê? Né? Então, são informações, Frederico, que devem constar, certo? Na sua introdução, que, como eu disse, juntamente com o resumo, elas vão apresentar o seu trabalho. Então, é muito importante que se tenha o procedimento metodológico muito claro para a gente na introdução, principalmente não só para quem vai estar interessado no seu trabalho, mas às vezes a pessoa está interessada, vai pesquisar algo muito próximo a você, ao que você pesquisou, só que em um outro ambiente, em uma outra área, e quer saber, eu vou saber como é que o Frederico fez a pesquisa dele. Eu vou lá do passo a passo dele, entendeu? Então, por isso que é importante ajudar os outros também, mostrando como é que a gente fez a nossa pesquisa. Certo? Na página 20 ainda, você abre-se aspas. Observa-se que na praia que a inserção de inúmeros empreendimentos ocasiona um adensamento urbano litorâneo. E para manter mínima organização e não atenuar os problemas já existentes, aí você continua o seu texto. Aí eu pergunto a você, quais são esses problemas existentes? Né? Só para essa necessidade de se objetivar e de deixar claro a escrita para a gente não... Porque eu posso imaginar, né? Se você não diz para mim quais são esses problemas existentes com o adensamento urbano litorâneo, eu que não moro no local posso não entender, né? Às vezes a lógica de utilização da praia de um litoral muitas vezes é diferente de outro, porque tem legislações específicas, está entendendo? Então, quais são esses problemas existentes se você já disse aqui que você teve, né?
E eu também creio, para finalizar a questão da introdução, por eu entendê-la como muito importante, Frederico, faltou também a apresentação dos seus capítulos, certo? Que também é algo muito importante para não só para quem vai, para a gente que avalia também, né? Não só para os leitores, mas para a gente que está tentando contribuir também, que muitas vezes quando você apresenta os seus capítulos, a gente vai lá, o Frederico disse lá na introdução que faria isso, mas não fez, né? Então é importante a gente ter essa, como também mostra a sua clareza naquilo que você realmente fez no seu trabalho, certo? Então, é importante colocar as apresentações apresentar-se cada capítulo do seu trabalho. Bom, partindo para o capítulo 2º, né, que que na verdade são as suas reflexões sobre o turismo e meio ambiente no Brasil, aí eu coloco alguns posicionamentos, ok? Na página 22 você abre aspas, dizendo que na década de 1990 se observa uma maior articulação e interesse dos governos em promover políticas públicas que se voltem para o desenvolvimento do turismo do Brasil. Aí eu afirmo a você, Frederico, que essas políticas públicas de desenvolvimento do turismo no país, elas vêm antes da década de 90, ok? Isso eu vou contribuir mais e falo com um pouquinho mais de propriedade, por ter sido também objeto de estudo da minha tese. Então, desde a década de 70, 1970, Frederico, e fortemente na década de 1980, que os governos estaduais, juntamente com a União, promoveram políticas públicas de desenvolvimento do turismo, certo? O que a década de 1990 vai trazer de diferente para a gente é justamente o discurso da sustentabilidade nos planos de turismo. E não só nos planos de turismo, mas em todos os planos, todo o planejamento, né, como é um paradigma, né, a partir da década de 1990, a sustentabilidade se torna um paradigma. Então ela vai ser contextualizada em praticamente todos os planos das políticas públicas que se possa imaginar, principalmente os de impacto territorial mais visíveis, ok? Então, é importante que se coloque isso, né, que você coloque que nesse período que se observa uma articulação do interesse do governo em promover políticas públicas que se voltam para o desenvolvimento sustentável, né, é nessa perspectiva que você coloca, certo? Então é importante que a gente veja essa questão. Você inicia, Frederico, o capítulo teórico ainda apresentando o objetivo da sua pesquisa. Eu acho que não precisa mais disso, certo? Eu acho que depois de apresentar o seu capítulo, o seu resumo, a sua introdução, acho que a necessidade de apresentar novamente o objetivo não vem ao caso, certo? Na página 22, você coloca: deseja-se, por meio desse, investigar de forma científica questões relacionadas ao turismo, e eu acho que isso é inerente a uma pesquisa de mestrado. Eu acho que não vem ao caso até o uso da terminologia, certo? Na página 26, de acordo com Schussel, eu não sei se assim se pronuncia, pode-se destacar alguns fatores que contribuem para o incremento do turismo no Brasil, que são eles, né, o aumento da renda da população, crescimento das companhias aéreas, ampliação da infraestrutura viária e dos serviços ligados ao turismo. Para além disso, Frederico, eu acho que o que a gente pode destacar como um grande elemento que alavancou esse turismo no nosso país foram as políticas públicas de promoção ao turismo, né, que foram essenciais para a consolidação da atividade no nosso país, e principalmente no Nordeste, né? Exemplo, o que seria do turismo no Nordeste sem um produtor?
É uma questão, né? Uma política pública territorial voltada para o turismo, porém também de recorte transversal, né? Em que atinge principalmente infraestruturas urbanas. Então, eu concordo com o Schussel, mas eu acrescentaria aí que além do aumento da renda da população, além do crescimento das companhias aéreas, além da ampliação da infraestrutura, a política pública específica para o turismo, ela foi fundamental para que a gente tivesse esse incremento, né, da atividade do nosso país. Continuando na página 26, você usa o termo pontos luminosos, né, de Milton Santos. Eu sugiro que você, ao utilizar termos que são muito caros a gente da geografia, mas eu acho que às vezes só a gente conhece, né? Não sei se em outras áreas se é tão propagado o termo. Então, por via das dúvidas, é bom uma notinha de rodapé lá dizendo o que é ponto luminoso, o que é ponto opaco para o Milton Santos, que para os não geógrafos, né, isso é uma ajuda danada, certo? Você ainda diz que ainda é na década de 90 que se iniciam os grandes programas de desenvolvimento turístico no Nordeste brasileiro, como o Prodetur, assim como as políticas que se voltam para os megaprojetos. Aí a gente precisa retificar, certo, Frederico? Os megaprojetos, Frederico, é um termo que Rita Cruz, lá em Introdução à Geografia do Turismo, ela lançou mão, né, se utiliza, que diz respeito aos grandes projetos estruturantes que os governos estaduais fizeram de modo autônomo em seus territórios, com auxílios financeiros da União. Esses megaprojetos, Frederico, eles datam desde a década de 60, eles vão variar, certo? Eles variam de 1960 a 1980, variando de estado a estado no Nordeste, certo? Geralmente a Bahia, ela alavanca esse processo com o fomento de grandes infraestruturas, e outros estados vão seguindo a lógica da política do megaprojeto, ok? Por exemplo, como você cita em um momento do seu texto, eu li o próprio nosso Parque das Dunas Via Costeira, né, no estado do Rio Grande do Norte. O megaprojeto Parque das Dunas Via Costeira, ele foi iniciado na década de 1970 e ele iniciou em 70, mas teve andamento em toda a década de 1980, certo? Então, são momentos diferenciados, é isso que eu estou querendo lhe dizer, certo? Até o Prodetur começar a sua empreitada, né? Sua empreitada aí histórica a partir da década de 90, mas os megaprojetos, eles vêm um pouquinho antes dessa década, ok? Tem vasta bibliografia a respeito disso, que com certeza eu acho que você se confundiu com os termos. Bom, como eu disse, né, é a parte que me é muito cara. Na página 27, abre-se aspas. Corrobora-se, assim, para a expansão do turismo no Brasil, incidindo diretamente no setor hoteleiro. Considera-se que nessa fase dá-se início às políticas públicas de turismo no país. Estabelece-se um Plano Nacional de Turismo, PLAN-TUR, criado em 2003 pelo governo com a ajuda do MTUR. Eu também sugiro a retificação, certo? Você pode, Frederico, fazer uma leitura mais específica sobre esse histórico das políticas públicas de turismo no país, certo? Por quê? Porque, pelo menos nessa frase, você não deixa claro o que veio a partir de 2003, certo? O início das políticas públicas de turismo, né, eu acho que não é por aí, né? Nós temos políticas públicas de turismo há algumas décadas atrás já. Né? O que nós temos a partir de 2003, que eu acho que foi isso que você quis dizer, foram os PNTs e não os PLAN-TUR. Geralmente os PLAN-TUR, geralmente eles têm com o estadual. Mas os PNTs, que é o que você cita, que é o que você quis dizer, eu acho que você só se confundiu na sigla, que é o Plano Nacional de Turismo, PNT, que tem, né, início realmente no ano de 2003, juntamente com a criação do Ministério do Turismo, ok? E a partir daí inicia-se a construção dos planos nacionais de turismo,
certo? E com todo um planejamento específico. Inclusive, inserindo dentro do contexto dos PNTs, como megaprojetos, como parte dos megaprojetos dos Prodetur. Né? Então, o Prodetur 2 e 3, né, já entra com o advento aí já entra nesse ensejo dos planos nacionais de turismo, que nós já tivemos a partir de 2003 com o Ministério do Turismo. Porque ele já entra, ele está nesse contexto, está lá dentro do PNT, certo? Como componente desse plano nacional, ok? E não só com a ajuda do MTUR, né? O PNT ele é oriundo do MTUR, ele é produto do Ministério do Turismo mesmo. Não foi feito só com a ajuda, não. Ele é fruto do Ministério do Turismo, certo? Bom, lá na página 28, é o que eu senti falta um pouco, Frederico, que esse histórico sobre planejamento, sobre planos e políticas públicas de desenvolvimento do turismo, ele poderia ser feito você abordando de modo mais articulado com a temática ambiental, que é foco do seu estudo. Eu senti um pouco de quebra, assim, um momento você fala sobre a política do turismo e em outro momento você fala sobre a questão ambiental pela ótica de pessoas que estudam o turismo. Né? Então, acredito que essa leitura poderia ser mais... o tema ambiental, com o turismo, ele poderia ser mais articulado dentro desse ensejo aí que você está fazendo, que você está nesse capítulo 12 aí com a questão, com o tema do turismo, certo? Bom, ok. Eu sugiro também, Frederico, que o primeiro tópico do trabalho ele poderia ter um encadeamento temporal mais apropriado sobre políticas públicas de turismo e a questão ambiental no Brasil e no Nordeste, né, que é justamente colaborando, dando uma dica de como você poderia fazer essa interlocução até chegar à realidade do Estado do Ceará, né, para dar-se início à discussão específica do Estado e do modelo hoteleiro de resorts, que é onde você adentra na questão depois desse capítulo mais teórico, certo? Então, no âmbito das sugestões, você e seu orientador, se você tem um orientador maravilhoso, vou puxar a sardinha mesmo para o professor Stosch, que foi meu orientador de doutorado, você tem um grande intelectual aí que pode lhe ajudar muito mais do que eu no que diz respeito a essas adequações, se são necessárias ou não, ok? Na página 37, vamos abrir aspas. A natureza é consumida e impactada, torna-se mercadoria, apresenta-se como capaz de desenvolver ao homem paz, tranquilidade, né? Esse extrato, ele mostra que você quer dizer que o turismo ele se desenvolve basicamente a partir do ambiente da primeira natureza. A leitura que passa, o entendimento que passa para a gente é que o texto ele prioriza muito o turismo como se fosse só e unicamente vinculado à primeira natureza, né? Essa natureza natural, né? Não construída, artificializada. E vários são os tipos de turismo que nós temos hoje que não necessariamente se vinculam a essa primeira natureza, né, como turismo de eventos. Então, como você estava nesse momento aí de tentar caracterizar um pouco, conceituar esses segmentos turísticos, eu acho que você pode dar a entender essa outra visão. Você cita, lá na página 38, você cita, né, quais são esses outros tipos de segmento. Eu acho que essa discussão você pode desenvolvê-la de modo articulado. Na página 38, abre-se aspas. Deve-se compartilhar que o cotidiano do lugar visitado e dos atrativos turísticos existentes no espaço, respeitando, preservando e não impactando como vem sendo realizado. Aí eu pergunto a você, às vezes essas afirmações um pouco soltas nos geram dúvidas, né? Onde é que esse turismo ele está impactando? Existem várias experiências de sustentabilidade na prática turística, como também temos vários e vários exemplos de turismo que na verdade contribui para
a degradação de áreas, né, ao impacto muito intensivo. Então, que tipo de turismo degrada, Frederico? É isso que eu lhe pergunto no seu texto. Será que todo turismo degrada? A sua maioria ou a sua minoria? Qual é esse turismo que degrada? Por quê e onde? Eu acho que são questões que são importantes a gente situar o leitor para saber do seu entendimento. Ok? Na página 39 tem uma afirmação que em um momento você diz que 23% do turismo brasileiro, Fortaleza se destaca com 23% do turismo brasileiro e o Rio de Janeiro com 16%. E mais lá na frente você já diz o contrário, que é o Rio de Janeiro que é a porta de entrada do turismo e dá conta desse fenômeno turístico no país. Então, só para você verificar essa informação, ok? Ou então, o texto está se contradizendo. Eu acho que foi eu que entendi errado, mas dá a impressão que está se contradizendo. Ou talvez tenha faltado alguma informaçãozinha aí que dê um entendimento melhor para a gente, certo? Na página 39, os núcleos urbanos apresentam-se como facilitadores, dando apoio e suporte. E esse fenômeno é decorrente, ou seja, esse fenômeno, né, de turismo através do urbano, e esse fenômeno é decorrente de uma sociedade que passa a valorizar sol e mar, fortalecendo dessa forma o turismo litorâneo. Então eu não entendi por que você fez essa correlação cidade e valorização do turismo sol e praia. Como existe essa relação cidade mais valorização desse turismo sol e mar, sol e praia? Só para deixar um pouquinho mais claro no texto, certo? Também entende-se que os termos vocação turística, fenômeno turístico, são termos que devem ser superados na nossa literatura sobre turismo. Porque vocação, fenômeno, elas dão uma determinada naturalização do discurso do turismo, percebe? Quando, na verdade, entende-se, eu pelo menos entendo assim, que o turismo é uma atividade construída a partir de fortes investimentos, através de demanda de política pública, através de planejamento e de capital investido. Né? Então, os espaços, eles não são turísticos, ele não tem uma vocação turística, ele se torna turístico, de acordo com aquilo que o capital quer que ele se torne. Então, se o capital quer que aquele local seja um ponto, um atrativo turístico, ele vai fazer daquele local um atrativo turístico. Como a favela é hoje, como o sertão é hoje, em determinadas localidades, enfim, é o capital, o interesse da pesquisa também, que vai fazer com que determinados locais tenham outro foco, né, e não apenas a questão vocacional, certo? Na página 42, você vem dizer para a gente, abrindo aspas, a valorização e os olhares recaem sobre as zonas de praia, que se transformam em mercadoria turística antes mesmo do Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo, o PRODETUR, né? E Rita Cruz, destaca que o primeiro megaprojeto gerado dentro dessa política no Nordeste foi o Parque das Dunas Via Costeira, no início dos anos 80. Mais uma vez eu retomo aquela discussão. O texto passa para a gente que o PRODETUR e a política de megaprojeto, elas tiveram a mesma origem, elas vieram com o mesmo pacotão, né, o pacote de desenvolvimento do turismo. Quando não, né, quando o PRODETUR é fruto de uma coisa e os megaprojetos são fruto de outra coisa. Okay? Então, são momentos diferentes, são perspectivas de desenvolvimento do turismo diferentes. O PRODETUR, ele inseriu a política de megaprojeto na sua perspectiva de trabalho, porque já eram infraestruturas existentes, né? Então, mas o megaprojeto em si, que veio antes do PRODETUR, não se vinculou com o PRODETUR, né? Porque foi uma política de futuro, que foi realizada futuramente. Então, a relação aí está um pouco temporalmente apartada, ok? Como também o Parque das Dunas Via Costeira,
ele teve início no final da década de 70 e não no início da década de 80, ok? Na página 42 ainda, você vem citar para a gente que Novaes, abre aspas, vem dizer que a primeira, que Novaes diz para a gente que tiveram 3 fases do turismo. A primeira fase do turismo espontâneo, a segunda fase do turismo descontínuo e a terceira fase, esse turismo planejado. Segundo a autora, a Novaes, na fase do turismo espontâneo mostram-se políticas nacionais recentes. Aí eu não entendi, né? Não compreende-se porque a primeira fase do turismo, que é esse turismo espontâneo, mostra-se como políticas nacionais recentes. Eu acho que era o contrário, eu acho que foi só uma troca na escrita, só para retificar essa informação. Bom, eu finalizo a leitura desse segundo capítulo, Frederico, ainda sentindo ainda sentindo falta de uma articulação melhor, né, mais apropriada sobre o turismo com o meio ambiente. A partir da página 50, você busca fazer essa articulação através de autores de turismo. Ou seja, você faz a leitura turismo e meio ambiente a partir de autores, a partir de turismólogos. Autores que se dedicam mais ao turismo, não sei se todos são turismólogos. Eu entendo o turismo que você, enquanto geógrafo, você tem fôlego para dar conta disso, não desmerecendo em hipótese alguma as pessoas que os turismólogos, né, que não é isso, não vem ao caso, mas como nós somos geógrafos, nós temos essa bagagem, eu acho que você pode, não ter a menor dúvida disso, de dar uma contribuição maior, né, nesse sentido. Eu acho que você foi modesto nessa parte. Eu acho que você pode fazer mais de modo mais claro, contribuindo mais, né, para essa temática dessa articulação da importância do meio ambiente para o turismo, você enquanto geógrafo, a partir das nossas leituras que nós temos, das disciplinas específicas de meio ambiente que nós cursamos, né? Quais são esses impactos ambientais que uma atividade turística traz para a geomorfologia local, para essa geomorfologia costeira, no caso do litoral do Rio Grande do Norte, né, que tem muita formação barreiras? Como é que a gente como é que se dá esse turismo, né, num ambiente muito sensível, né, ao impacto? Então, acho que essa leitura que você tem muito mais propriedade de fazer do que o pessoal que se aporta só no turismo, né? A gente tem essa particularidade de se aportar no turismo e nas questões do meio também, que para a gente geógrafo, que para nós faz parte da nossa formação, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, no tópico 3, sobre os resorts, novo conceito de campo hoteleiro, na página 77, abre-se aspas, deve-se lembrar que o turismo aqui realizado no Brasil valoriza cidades, recupera patrimônios históricos e culturais, produz espaços, valoriza a natureza, mas em contrapartida descaracteriza e impacta lugares e comunidades, desrespeitando sua cultura e tradição. Isso você nos diz. É importante fazer uma análise crítica a esse posicionamento, que é muito comum a grande parte dos empreendimentos de significativo impacto ambiental, né? As contrapartidas, porque qual é o contexto que você está colocando isso daí? Dos grandes empreendimentos dentro do contexto brasileiro, né? Foi isso que eu entendi nessa sua parte, né? Que esses grandes empreendimentos às vezes vêm dando determinadas contrapartidas para se instalar naquele local, né? Então, as contrapartidas, muitas vezes exigidas dos governos locais, acabam por se tornar, né, dos governos locais para esses grandes empreendimentos de impacto ambiental, acabam por se tornar paliativos, né, justificativos para a intensa degradação ambiental feitas por grandes empreendimentos, né, como principalmente os resorts. Fora os parcos benefícios para a mão de obra local, que muitas vezes não é qualificada, inserindo-se nesse rol de atividades apenas se a empresa tiver uma política interna de qualificação dos trabalhadores, né? Fora isso, não há nenhum vínculo com o espaço,
local, né, que se cediu o resort, como você falou muito bem na sua dissertação toda, e não propicia em nada o desenvolvimento para aquela localidade, só se não for no máximo, como eu disse, né, a mão de obra que às vezes se insere nesse contexto, que geralmente é a mão de obra mais barata, né, que se enquadra. Então, eu acho que, na verdade, buscar fazer uma reflexão mais a respeito disso. Eu vejo muito, como a minha experiência, a gente tem foco, mas o foco é mais voltado para o nosso estado, o Rio Grande do Norte, então, vários foram os empreendimentos que vieram colocar campos de golfe aqui no nosso litoral setentrional. E a nossa falta d'água aqui é absurda, né? Não só o litoral oriental, que pega ela mais lá para o Natal, mas quando chega para essa parte aqui do nosso litoral setentrional, que casa também aí com o litoral de vocês, nós temos secas e como é que dá-se conta de um campo de golfe aguando um campo de golfe inteiro com todos os problemas hídricos que nós temos, que não sei vocês no estado do Ceará, mas o Rio Grande do Norte está passando por um problema seríssimo, né, principalmente no seu interior. Então, é complicado, é importante a gente fazer essa relação, que muitas vezes esses grandes empreendimentos, eles se vão para aquela localidade, o poder público pede para eles algum paliativo, né, de algo, fazer algo, construir algo ali, outra aqui, mas na verdade mascarando esse forte impacto ambiental que eles têm. E eu percebi, Frederico, que você mostra muito mais segurança em abordar a temática ambiental e os processos de licenciamento na praia, que é seu foco de estudo. Eu entendi que a sua desenvoltura com a questão, não sei se você tem, não sei qual é, não sei, a impressão que você passa. Você escreve bem, com muita propriedade sobre a temática ambiental, da política pública ambiental, da legislação. Talvez você tenha aí na sua bagagem outras leituras, né, que vão dar suporte a essa sua maior segurança em abordar a questão ambiental. Maior inclusive do que quando você aborda o histórico do turismo, por exemplo, né, que por isso eu pude lhe contribuir mais nessa questão. Então, porque na temática ambiental você mostra muito mais segurança, eu lhe parabenizo por isso. No capítulo 4, na página 117, aí você vai, né, para a associação, trabalhar a Associação Porto das Dunas e a ideia de sustentabilidade. A associação conta com 21 associados, onde destes apenas, é o termo que você usa, apenas 5 são residências e os demais associados, né, dessa Associação Porto das Dunas são são empresários, representantes dos grandes empreendimentos. Frederico, eu acredito que falta um posicionamento mais crítico em relação a essa composição da associação, certo? Eu entendo que ela é importantíssima, eu entendo que ela traz uma carga de responsabilidade e ações objetivas muito grande, que você relata com muita propriedade, mas eu não sei se é porque a gente trabalha muito com a questão de composição, respeitando os critérios, né, de sociedade civil, de ONGs, enfim. Geralmente as representações, para elas se tornarem mais fidedignas a determinadas realidades, elas são compostas por né? Primeiro, gestores e administradores públicos, né, a gestão pública. Segundo, movimentos sociais. Depois, trabalhadores, empresários, que aí, né, já tem em excesso. Entidades profissionais e ONGs. Né? Então, eu acho que seria interessante deixar claro que é uma associação que tem um cunho parcial mesmo. Eu acho que às vezes, que quando a gente faz essa leitura de associação, geralmente a gente já vem com aquela leitura do movimento social, né, a gente da geografia, geralmente já vem com aquela leitura do movimento social, com a importância da múltipla representatividade, e a gente fica meio se perguntando, fica com questionamento, né, que tipo de associação é essa, e que majoritariamente são empresários ali para representar
aquela localidade. Eu não sei se tem outras associações no local, né? O texto não deixa claro isso, se tem, eu não percebi, eu vou ser batido, mas não deixa claro, né? Então, eu acredito que essa associação é importante, mas seria importante também outras associações para representarem outros interesses também, né? Aí eu faço uma reflexão, entende-se ainda que as receitas municipais geradas por determinadas atividades econômicas, sim, antes de entrar nisso, porque qual é o objetivo dessa associação? Não é representar a sociedade local, né? É representar os interesses para garantir, né, as infraestruturas e os benefícios né, as infraestruturas que beneficiem diretamente esses empreendimentos. Ok? Então, deixar claro o objetivo dessa associação. É para esse ponto, né? Aí eu entro. Entende-se que ainda que as receitas municipais geradas por determinada atividade econômica devam garantir investimentos em outras dimensões sociais, como educação e saúde. Porém, pelo próprio caráter da associação, né, e sua composição, e pelo próprio autor que relata a pesquisa, as reivindicações e preocupações dessa associação e dos moradores que a compõem são de forçar o poder público apenas à garantia de infraestruturas que fomentem e fortaleçam o espaço consumido pelo turismo, como a drenagem, a pavimentação, a limpeza urbana e segurança que você citou, né? Então, acredita-se que pode haver uma reflexão mais nesse sentido, de modo mais contundente, né? Que às vezes passa a impressão de que a associação é tudo ok com ela. Eu acho que não é assim. Obviamente os empresários eles vão defender aquilo que ele é de seu interesse, que consequentemente tem um impacto positivo para as praias, como você demonstra no seu texto. Mas eu acho que se a gente for só pela ótica empresarial vai ficar complicado, né? Para as outras dimensões que o espaço, que aquele determinado espaço geográfico requer também da sua sociedade. Na página 137, abre-se aspas, nesse contexto é que se percebe que o Aquaville, enquanto empreendimento, é relapso na construção e consolidação de ações de ideias sustentáveis. Você dá esse termo, que esse Aquaville é relapso nessas ações de ideias sustentáveis. Eu sugiro que você só troque esse termo, viu, Frederico, para evitar processo judicial, que isso pode estar com um cunho muito pejorativo. Eu acho que você pode dizer a mesma coisa, mas usando outros termos, como o Aquaville ele não se adequa a determinados parâmetros ou normativas ou práticas já realizadas em outros empreendimentos, ok? Só para você evitar problemas. Para finalizar, na página 142, você abre-se aspas. As empresas sinalizam que passam por um processo de transmutação ideológica, apresentando uma sensibilidade ambiental. Ainda acreditas que a escrita do autor pode ser mais cautelosa um pouquinho, né, para não dar a entender que as empresas elas são, de fato, amigas do verde. Pois o próprio autor mostra em várias partes do texto que os interesses dessa sensibilidade ambiental que eles vêm tendo diz respeito não com o meio ambiente da localidade como um todo, né, mas com o seu entorno imediato, diretamente ligado aos seus interesses. No sistema do capital não podemos pensar ainda em algo diferente dessa lógica. Em determinados extratos do texto você passa essa impressão para a gente, né, Frederico? Então, só no sentido de mostrar mesmo o que é que dá a impressão, o que é que muitas vezes o texto dá a impressão para uma outra pessoa que lê e que muitas vezes a gente escrevendo não tem, às vezes passa, né? Então, fico por aqui, eu espero ter contribuído, agradeço mais uma vez, cumprimento meu colega que está na banca, professor Alexandre, um grande profissional, outro grande profissional, professor Storge, agradeço demais o convite, agradeço a Frederico, espero mais uma vez, e espero que tenha contribuído de alguma forma com o seu trabalho, certo? É uma importante contribuição para a geografia litorânea do estado do Ceará e para a sua região metropolitana, e é um tema que a gente tem que
ampliar nossas pesquisas mesmo, nesse novo perfil que você vem dizendo para a gente, desse novo perfil que as empresas estão tendo, que voltam-se para esse verde, não só e unicamente por achar o discurso verde bonito, mas pelas próprias necessidades contemporâneas que o mundo vem trazendo aí para a gente. É isso, obrigada e bons trabalhos para vocês. Até mais.